Salve galera, beleza? Para Nerd no ar mais uma vez e capítulo 209 de The Beginning After the End já saiu, então fica aqui nesse vídeo para você saber os pontos mais importantes e algo rebatendo com a novel para você entender que ponto foi adaptado, porque realmente eles deram uma pulada de alguns capítulos, tá? Pessoal, para começo do episódio, para quem tava surpreso com vontade de ver um pouquinho mais do passado do Arthur como Grey, o Rei Grey, né? Antes de se tornar um rei do próprio mundo na Terra, onde em vez de ter magia, os poderes são a base é o Ki, a gente já vê ele sendo chamado como um cadete, né? Para poder se ingressar numa escola, para poder estar treinando e futuramente nessa escola militar ele se tornar a ascensão dele de rei. Nesse momento a gente vê que ele vai ter uma esfera lá para poder medir o nível de Ki dele. Lembra um pouquinho o Solo Leveling, né, que é uma grande esfera que o Jin Sung acabou tendo que ver para ele atingir o nível S, só que aquela que é um pouco diferente aqui. Nesse momento nós vemos que tem muitos cadetes ali e vai ter uma certa disputa ali estilo Battle Royale. Não sei se a impressão é minha, mas essa animação aparece um pouco mais de menos detalhes no fundo com relação à arte, né? Os traços mais antigos do Turtle Me. Mas enfim, isso aí é só mais um detalhe. Importante que o mangá está sendo adaptado. Mas, pessoal, para você entender, depois dessa parte que a gente vê um pouco do passado do Rei Grey, nós voltamos para os tempos atuais em que o Arthur vai ser, através do Virion, apresentado para os três anciões e a Catel, né? Cada um respectivamente manipula um tipo de poder e habilidade, sendo os do vento, fogo, terra e gelo, para o Arthur poder estar treinando. E a Emily logo depois chega com vários aparelhos, veste até uma armadura no Arthur para poder estar medindo a mana dele, explicando como vai ser essa ajuda, não somente em combate, mas também da Alanis, que é aquela outra elfa que tem uma habilidade de ler isso dentro do corpo dele. Até ela pega a mão dele lá e faz uma leitura da mana dentro dele. Por quê? Porque o Arthur, se vocês lembrarem lá no começo da história dele, ele sempre foi se aprofundando na escola de Shiros, ele queria entrar lá para poder aprender mais magia, mas ele percebeu que ele estava muito desafinado com relação às suas habilidades de combate com espada, porque ele sabia usar os golpes, mas ele sempre desde o começo não conseguia se adaptar ao seu corpo. Todo mundo dizia isso para ele, até mesmo quando ele fez o teste de ranking para fazer missões fora ali na clareira das bestas, na qual ele enfrentou o tio da Claire, né? Então, tipo assim, depois de um bom tempo treinando e tudo mais, ele foi treinar com os Azuras, né, em Efeltos, e acabou ganhando mais habilidades de combate. Porém, as magias dele sempre se restringiram a usar sempre os atributos que ele tinha muito mais afinidade, como o fogo e também o trovão. E o local que eles escolheram para estar lutando também é uma sala toda equipada com aparelhos na qual os próprios anciões tiveram que carregar suas manas ali para poder fazer uma parede em volta deles para poder estar treinando com força total, né? Senão arrebenta o castelo. E o legal é eles vendo cada um deles querendo meio que competir, né? Aquele elfo meio desgrenhado, lembrando um pouquinho o Urahara Kizuki de Bleach. Depois o seu Boom usando a sua magia de terra, competindo de qualquer jeito. E a própria tia da Jasmine Flamersworth, né? A Esther Flamersworth, que é uma personagem legal também. E o legal é que ela fica animada pelo Arthur conhecer o sobrenome dela, né? Mas apesar de que ela mal sabe que o Arthur não tem boas lembranças desse nome, né? Porque quando ele conheceu Jasmine, ela contou a triste história dela, na qual ela é meio excluída da família. Não é culpa da tia dela, é óbvio, é mais por causa do pai dela, o Trojus, que meio que excluiu ela depois que viu que ela não tinha afinidade nenhuma com as chamas, esperando ela ter idade acima de 18 anos para chutar ela da casa ali e escorraçar a menina. É triste isso. Quando vai começar uma puta batalha, né, na qual eles veem como é que a gente vai começar esse treinamento, o próprio Ancião Boom diz pra ele a melhor forma da gente começar isso é como uma guerra, batalha total. Então vai ser os 4 de uma vez atacando ele, né? Na nova explica melhor que cada um vai ficar de um local específico dentro da salinha ali e vai começar a atacar o Arthur de forma aleatória. Então vai ser interessante isso, que é onde acaba esse nosso capítulo 209 de The Bat. O ponto que eu quero explicar para vocês é que esse capítulo pegou 2 capítulos da novel, tá? Apesar de ser o capítulo 209, ele adaptou a parte do Rei Grey, lembranças dele, do capítulo 177 do Vislumbre Acinzentado, mas ele adapta apenas metade dele, tá? Até a parte que ele vai subir na arena e vai lutar contra um outro aluno ali daquela academia, e depois ele adapta todo o capítulo 181, tá? Que é Gadgets de Magia. Então, tipo, é muito bacana isso, ampliou bem isso, e acaba, né, com uma arte bem interessante do Arthur, né, ênfase, contraparte, o lado dele Arthur em Decaten, e a parte do Grey na Terra. Então ficou da hora isso. Eu acredito que com essa especificação do final do capítulo, essa última arte, nós vamos dar continuidade ainda, eles adaptando os demais aspectos do capítulo 177, né, das visões do Grey, e dar continuidade depois pro capítulo 182. Uma coisa de curiosidade para vocês é que, tipo assim,
Porque essas visões estão aparecendo cada vez mais, vocês vão perceber que vai ter mais visões sobre o Rei Grey, o passado dele. É imprescindível isso, porque esse ponto da história vai bater lá na frente com uma coisa muito importante que vai acontecer. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Se quiser ler a novel. Eu sei que tem gente que só tá acompanhando o Marruá e vendo aqui o canal, então eu acho respeito a eles. Mais pra frente eu faço um vídeo dando mais spoiler, talvez eu vou fazer um vídeo até adaptando, trazendo pra vocês o que aconteceu exatamente na novel, que tá no capítulo 510, então tá lá na frente, galera. Mas outra curiosidade que eu trago pra vocês é que eles não adaptaram o capítulo 180, que é um capítulo inteiro dedicado, porque na hora que ele conheceu a Alanis, ele não ia direto ali conhecer os anciões. Na novel, ele ia pra casa depois de conversar com a Alanis, ele ia lá pro quarto dele com a Sylvie, conversar com ela durante a noite, e ele ia começar a pegar aqueles chifres, lembra os chifres do Uto, que tem bastante quantidade de mana ali? Ele ia começar a dar um pra Sylvie pra ela absorver o mana dela, e ele também ia. E ele ia começar a ter visão, o nome do capítulo é Vislumbres de Alacria, e ele começa a ver visões do Uto conforme ele vai absorvendo ali um pouco dessa mana. Então eles não optaram por essa adaptação agora. Eu acredito que eles vão fazer mais pra frente, ou talvez nem faça. E ao cara. Mas eu acho que não vou descartar isso, né? É algo importante pra história. Já leu o capítulo? Eu acho que já tá bom essa review rápida pra vocês. Mais pra frente, ao longo, acho que talvez esse final de semana ou lá pra segunda, eu vou estar trazendo mais conteúdo e curiosidades desse capítulo, dessa adaptação pra vocês. É importante você se inscrever no canal, ativar o sininho aí e dar panelada no like maroto, que ajuda o canal demais, beleza? Pessoal, tamo junto, até depois do fim. Núcleo de Mana.